O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Durval Ângelo, esteve visitando o Museu do Tropeiro em Ipoema nos 22 anos. Durval, conta pra gente um pouco sobre a importância de visitar o distrito e do trabalho no dia a dia lá no Tribunal de Contas. Olha, eu aceitei esse convite porque eu acho que a história é fundamental na vida de qualquer pessoa individualmente, né? E também na história de um povo, né? A gente não pode permitir que a nossa memória se perca em poeira. E eu tenho aqui uma relação com Itabira muito forte, né? Meu avô, meus ancestrais, né, moraram em Itabira. Meu pai nasceu em Itabira. E, por coincidência, antes de ser servidor público federal, aos 30 anos de idade, meu pai foi tropeiro, mas fora daqui. Eu acredito que essa raiz ele tenha levado de Moema, de Itabira, da região. Então, para mim, acolhendo o convite do prefeito e dos outros prefeitos da região, né, é importante estar aqui, ainda mais agora que na nossa gestão nós vamos lançar no Tribunal de Contas o TCE Cultural. Então, com essas manifestações artísticas regionais, como aqui a Festa do Tropeiro, o Museu do Tropeiro, a gente também pensa em aproximar o Tribunal de Contas dessa realidade cultural de Minas Gerais, que é uma grande riqueza que Minas tem. É uma grande contribuição que Minas dá para o imaginário nacional e a gente não pode perder. Então, fico feliz de estar aqui, feliz de ver que uma prefeitura, outras prefeituras investem em cultura. Isso é muito importante para nós, enquanto órgão de controle. A prefeitura tem que ter consciência que a cultura, além de recuperar, de animar, de revitalizar a alma de um povo, a cultura gera emprego, a cultura gera riquezas, a cultura gera alternativas de sobrevivência para a sociedade. Então, para nós é muito importante. Tanto que agora, uma grande revisão que nós estamos fazendo na questão da CEFEM, da contribuição minerária, a gente vai colocar o investimento em cultura como um grande investimento para redescobrir a vocação de cada município e principalmente para superar a minério-dependência que existe em muitos municípios. A cultura pode ser um caminho. Então, fico feliz de estar aqui, feliz de conhecer, feliz de saber que eu carrego não só o objetivo do trabalho do Tribunal de Contas como órgão de controle, mas também um pouco o histórico familiar. Durval, a gente não pode falar de cultura sem falar também de política. E o senhor tem um histórico político muito importante no estado de Minas Gerais e nível de Brasil. Me parece que o senhor foi deputado estadual por 6 mandatos? Eu fui vereador em Contagem, fui um dos fundadores do PT por 2 mandatos e fui deputado estadual por 6 mandatos. Inclusive colega aqui do Nozin, num bom momento, num momento significativo da história política em Minas Gerais. Eu acho que a política é a ferramenta para transformar a realidade. A gente, ao ir para o Tribunal de Contas, você deixa de fazer política partidária, inclusive com a filiação partidária. Mas eu tenho claro que as realidades que nós temos não vão mudar se não for pela política. Então eu acho que hoje a gente tem que também superar uma certa contradição, que uma consciência errada de que separava o técnico do político. As duas coisas se complementam. Eu acho que o grande exemplo é do nosso prefeito aqui de Itabira, que mostrou que ele, que veio da área técnica, soube perceber e dialogar com a sociedade, ver as necessidades do povo de Itabira, e que isso ficou demonstrado nas últimas eleições, esse reconhecimento. Então eu acho importante que a gente tenha claro que o político e o técnico não são prateleiras diferentes da realidade que a gente vive, mas sim são momentos diferenciados que se completam. Sonegação, hoje há uma dificuldade grande de entendimento em que os prefeitos, as prefeituras, podem gastar a CEFEM. Então nós vamos dar uma orientação segura para que o prefeito saiba aonde ele deve priorizar a questão dos gastos da CEFEM. São, no total, 18, 19 itens que nós vamos lançar. Aqui eu falo de alguns, porque senão eu estaria monopolizando a fala aqui dos prefeitos, das outras autoridades que vão falar. Mas, de qualquer maneira,
eu tenho como um slogan dos 2 anos, e aí eu termino essa parte, né? Controle externo com resultado. A gente quer construir políticas públicas. Não é fazer o controle, não é só para saber se o município está gastando 25% em educação ou 15% na saúde. Nós queremos saber qual a qualidade dessa educação, qual a qualidade dessa saúde. Então nós vamos fazer um trabalho que vai ser no sentido de centrar na questão das políticas públicas. Porque eu acho que é aí que a gente concretiza o que está no artigo 3º da Constituição Federal. O artigo 3º da Constituição Federal deveria ser decorado por todos nós, porque coloca o seguinte: qual é o objetivo da República Federativa do Brasil? Está lá. Foi o Constituinte que escreveu há 35 anos atrás. Eu não estou inventando. Lá diz que tem que ser reduzir a pobreza, a miséria, combater as desigualdades regionais, promover o desenvolvimento no interior do Brasil, combater toda forma de preconceito, toda forma... e aí o artigo denomina racismo ou preconceito por orientação sexual, por questão religiosa. Então eu acho que a partir do momento que o tribunal estiver trabalhando na qualidade, né, não só com o objetivo de punir, por isso que eu criei no tribunal, é um dos objetivos também, uma mesa de negociação, porque nós vamos dizer para o prefeito: você não aplicou na educação corretamente. O que é melhor? Dar uma multa de 10 mil, 20 mil, 30 mil ao prefeito, ou dizer para o prefeito: olha, no próximo orçamento você vai ter que cumprir isso. Por quê? Se eu dou a multa, já adianto para vocês, essa multa vai ser paga, porque não tem como recorrer de uma decisão do Tribunal de Contas. Isso já é pacificado na Corte Suprema do país. Eu vou aumentar o fundo do tribunal, para eu ter recurso lá para gastar. Mas eu pergunto, os alunos, as crianças, os pais, a educação daquela cidade vai ter seu problema resolvido? De jeito nenhum. Eu prefiro chamar o prefeito e dizer: eu não dou a multa, mas você aplica no ano que vem. Eu não torno você inelegível por 8 anos, porque pode até dar uma satisfação. Olha, tribunal rejeitou as contas e o prefeito está inelegível por 8 anos. E o problema da educação foi resolvido? As nossas crianças continuaram sem política pública? Então eu prefiro, nessa mesa de negociação que eu criei, que já está atuando no tribunal, dizer o seguinte: ó, invista, gaste, corrija o que você fez. É evidente, se o prefeito até numa negociação se negar a fazer isso, ele vai ser multado, ele vai ter uma ação de ressarcimento, ele vai ficar inelegível por até 8 anos, mas eu vou te ser sincero, não resolveu o problema fundamental, que era a não aplicação na educação.